A seguir, IIGD Irajá. Bem, nós vamos hoje abrir neste momento com uma parte, assim, de um alerta de Deus. Depois nós vamos entrar num assunto que o Espírito Santo tem a falar conosco hoje, que é muito precioso para a vida de qualquer pessoa, da mais simples, a pessoa que leva a vida no mais alto nível, da mais simples, do mais novo ao mais velho. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem lê comigo, irmãos? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está vendo? Então está aqui um alerta grande para que toda pessoa que aceita Jesus, né, ou que tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tá, tenha essa consciência. Toda a escritura, toda, divinamente inspirada. Ou seja, o Espírito Santo trabalha na escritura. Ela é proveitosa para ensinar. Bom, quando as pessoas acham que sabem tudo da vida, porque o ser humano tem um eu que não é brincadeira, tá? Porque eu sei, porque eu já conheço, porque eu faço, porque eu vou, porque eu posso e porque eu vou fazer. É por isso que esse mundo está essa loucura toda aí. Cada um faz o que quer. E muitos que aceitam a Jesus não dão a devida atenção, tá, à palavra de Deus. O Espírito Santo falou quando Deus chamou Josué, que sucedeu com Moisés. Uma das coisas que Deus falou com ele foi que ele deveria meditar no livro da lei de dia e de noite. E assim, para que ele pudesse fazer o que estava escrito. Isso é realidade, irmãos. Quanto tempo nós passamos, tá, vivendo por conta própria, até encontrarmos a Jesus? Qual é o tempo que cada cristão dedica a Deus em oração, adoração, mas principalmente estudando a palavra ou lendo para alimentar o seu espírito, para avivar o conhecimento, para despertamento? A palavra de Deus, ela deve reger a nossa vida, as nossas 24 horas, em tudo e em todas as coisas. Há pessoas que separam uma vida religiosa da vida secular. Gente, isso é absurdo. Não existe isso. A partir do momento que aceitamos a Jesus, Ele veio habitar dentro de nós. Então, Ele que vai reger a nossa vida. Mas quem é Jesus? A palavra. Então, se eu não meditar na palavra, se eu não entendê-la, se eu não guardar no meu coração, para cada momento na minha vida e cada dia, sim, porque preciso entender que não se pode armazenar a palavra e viver uma semana, 15 dias, sem ler ou sem meditar. Surge um momento, um impacto, um improviso, e o cristão fica perdido sem saber o que fazer. Quando ele deveria saber o que Deus fala a respeito daquilo, daquele momento, ou o que ele deveria fazer. Então, o maior erro de muitos cristãos é exatamente esse, irmãos. É levar uma vida religiosa e não viver pela palavra. Então, é por ela, através dela, e é nela que nós nos encontramos na verdadeira vida. Então, mais uma vez, atente bem, tá? É um alerta. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, não é letra. Escritura inspirada
Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo e tenho um entendimento claro, não é letra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Está aqui, irmãos. Algumas pessoas acham que por terem conhecimento científico, por terem conhecimento profissional, por terem conhecimento das coisas do dia a dia, acham que sabe tudo. O ser humano tem isso, muita gente, porque eu sei, e as pessoas se perdem. Então, para ensinar, para redarguir, vamos lá, deixa Deus falar contigo, trabalhar contigo, debater contigo, deixa Ele acabar com as tuas controvérsias, para corrigir. Se não vigiarmos, entramos em caminhos errados. Às vezes o cristão entra no caminho da tensão, às vezes o cristão entra no caminho do medo, às vezes ele entra no caminho da euforia e diz que está cheio do Espírito Santo, no caminho da ilusão, das ilusões. E quantas vezes entra no caminho do pecado e não está percebendo que está à beira de um abismo. Então, para corrigir, para instruir em justiça. Justiça, irmãos, é a palavra de Deus que nos põe de acordo com Ele, que nos acerta, que nos põe na balança na medida certa. Ele nos ajude a tirarmos aquilo que não agrada a Ele, aquilo que nos atrapalha. E Ele trabalha, o Espírito de Deus trabalha em nós para que pela palavra nós possamos ser completos. Cheios de paz, de segurança, de fé, de confiança, de amor, verdadeiro amor, de compreensão, enfim. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Amém, Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no primeiro, a partir do primeiro versículo, nós temos aqui a tentação de Jesus. A tentação que Jesus sofreu. E na verdade foram tentações, não é? Foi mais de uma. Então, mas o tentador é o diabo, então a tentação. Então o capítulo 4, versículo, vamos fazer a leitura responsiva? Eu leio um versículo, a igreja lê o versículo seguinte. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo sido tentado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Marca aqui agora. Marca isso aqui já. Deixa marcadinho. E vai em Lucas 4 para a gente observar alguma coisa que o Lucas, o evangelista Lucas, colocou. Um evangelho completa o outro. Lucas 4. E o versículo 13 diz:
uma coisa muito interessante. Quem lê comigo 13? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele. Tá vendo? E adianta você... Muita gente diz assim, não, eu me consagro, eu tenho o Espírito Santo, o diabo não tem nada comigo, não adianta ele tentar ou ele não tenta. E para, meu irmão. Jesus foi tentado no deserto e o Espírito Santo colocou 3 tentações na Bíblia para todos nós entendermos o que é tentação. E é claro que ali estão todas as coisas da vida, tudo está ali naquelas tentações. Ou seja, o diabo tenta em qualquer área da vida, se entende claramente ali. Mas aqui, o evangelista Lucas, ele encerra essa parte dizendo que o tentador saiu, mas ele disse até um tempo oportuno, né? E o diabo deixou até um tempo oportuno, ou seja, para esperar outra oportunidade para tentá-lo. Tá vendo? Enquanto nós vivemos aqui na terra, o diabo vai tentar de todas as formas que ele puder. Todas, de qualquer forma. Não tem essa história, porque eu tenho 30 anos de evangelho, eu tenho 50 anos de evangelho, porque eu sou consagrado, porque eu sou isso, porque eu sou pastor, porque eu sou... Pode parar com isso. Não, porque eu já sou maduro, porque eu sou velho, porque eu sou... Pode parar com isso. Satanás é tentador. E ele tentou Jesus no deserto, Jesus deu-lhe o passo fora com o que está escrito. Então Lucas diz que o diabo o deixou até uma próxima oportunidade. Ele iria procurar uma próxima oportunidade. Não se isente disso. Então vamos atentar, vamos observar. Bom, então primeiramente, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, por que o Espírito de Deus pega Jesus e leva, ele inspira Jesus, ele leva Jesus, diz que o conduziu. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduz Jesus, leva Jesus ao deserto. Ao deserto. Os cristãos de hoje, irmãos, nem sabem o que é um deserto espiritual. Porque o deserto é espiritual e ele acontece na vida material. As pessoas separam a vida material da vida espiritual e se perdem. Tá? Deserto é lugar árido. Deserto normalmente é escaldante. Deserto é lugar de necessidades. O ponto central do deserto é esse. Não há nada, nem água. E não estamos falando aqui de deserto de água potável. Você tem água na sua casa, no mínimo em algum lugar, água da chuva. Mas tem água. Cava um poço, tem água. Não estou falando de água, da água potável. Deserto é lugar de necessidades. E Satanás, como nós estamos vendo, ele gosta de, aparentemente, suprir as necessidades quando se está no deserto. Necessário é saber andar com Deus para que, se por acaso tiver que atravessar algum deserto, ele seja um espaço de tempo, um lapso curto. Porque quando o deserto demora, ele dura, então dificilmente alguém aguenta e cai na tentação. A menos que busque de Deus serissimamente, e então, como já dissemos, rapidamente sairá do deserto. Deus não quer filho nenhum no deserto, perdido. Mas por que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto? Porque
Porque ele seria tentado de todas as formas e de todas as maneiras, fora do deserto também. Mas fora do deserto é muito mais difícil de cair. Imagina se uma pessoa que é glutona, cheia de dinheiro, vai ficar sem comer alguma coisa que tenha prazer de comer. Tem dinheiro para comer o que quiser, para fazer o que quiser, para viver como quiser. Então o Espírito Santo apanha Jesus e leva Jesus ao deserto, num propósito para que ele seja tentado pelo diabo. Jesus estava na terra como homem, como um ser humano, Viveu como criança, como qualquer criança da Judéia, qualquer criança do povo judeu. Jesus foi um adolescente, como qualquer adolescente. Jesus foi jovem, como vocês jovens, num corpo de carne. Jesus chegou aos 30 anos e então iniciou esse ministério, o ministério de Deus aqui na terra, para a salvação. Até Jesus, irmãos, todo ser humano estava dominado pelo diabo, sem saída. Não havia salvação. A lei de Moisés, dura demais, rígida demais, sacrifício de animais, o que acabou com Jesus Cristo no Calvário. Jesus é o cordeiro que se sacrifica para que ninguém mais faça sacrifício de animal algum. Ele é o cordeiro sacrificial. Então Jesus, ele vem à terra e como homem, ele vai viver e ele tem de vencer todas as coisas para cumprir o plano de Deus. Para a salvação da humanidade toda, está toda perdida. Então ele vem para a salvação do judeu e do mundano. Ele vem para todo mundo. Como a Bíblia chama, né? Os gregos, os gentios, as gentes, as sociedades. Bom, muito bem. Quando o cristão, irmãos, ele se isenta, ele acha que ele não pode ser tentado, que Deus não poderia permitir tentação, então ele é muito criança. Ele é muito criança. Ninguém é aprovado se não passar numa prova. Se não fizer a prova, não pode ser aprovado. Então, ninguém vai poder provar a sua resistência e fidelidade a Deus, principalmente, se não for tentado. E quando somos tentados, se nós percebemos a tentação e resistimos na presença de Deus, sem dar brecha, sem cair, nos tornamos espiritualmente muito mais fortes. Então, deixa marcadinho aqui e vai comigo em Tiago, capítulo 1, iniciozinho, versículo 12. Vamos pegar no versículo 12. Versículo 12, bem devagarinho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, vamos entender isso aqui. Bem-aventurado, feliz. Troca aqui a palavra, feliz. Mas eu posso, é a mesma coisa. Bem-aventurado. Se é bem-aventurado, se lançou numa aventura e deu certo. Foi bem, tudo bem. Bem-aventurado. Não é a palavra aventura como o mundo fala. Bem-aventurado é feliz. É aquele que inicia um empreendimento com a mão de Deus e chega ao final com grande vitória. Então, muito bem. Bem-aventurado o que sofre a tentação. Vamos lá, irmãos. O que são tentações? Bem, o tentador é o diabo. Ele vai tentar. Então, ele vai tentar alguma coisa. Ele vai tentar para tirar proveito. Ele vai tentar, certamente, com algum objetivo. Qual é o principal objetivo do diabo
em que o ser humano faça a vontade dele, do diabo. Obviamente, para que o ser humano não faça a vontade de quem? De Deus. Pronto. Então você já entendeu. Jesus não estava aqui como homem. Ele não veio com um plano de Deus para a salvação da humanidade. Então o diabo queria frustrar esse plano. Veja como o diabo consegue frustrar o plano de Deus na vida de muita gente com as suas tentações. Sim. Às vezes as pessoas fazem leituras da Bíblia, irmãos, tão rápidas ou tão técnicas ou tão mecânicas que não aproveitam para a sua vida riquezas extraordinárias que Deus está lhe dando. Uma preparação. Mas como é que as pessoas são tentadas? Porque as tentações são muitas, todas quantas o diabo perceber que pode fazer alguém sair do plano de Deus, afastar de Deus, andando mesmo na presença de Deus ou dentro de uma igreja, andar errado. O objetivo do diabo com as tentações, literalmente, é afrontar a Deus, é frustrar, tentar frustrar os planos de Deus na vida de qualquer pessoa. Te falar de uma tentação da maior que acontece na humanidade, de uma grande que acontece nos nossos dias. Deus fez o macho e fez a fêmea. O diabo tenta muita gente. Para quê? Para frustrar o plano de Deus, a obra de Deus. Onde é que ele trabalha? Nas vontades humanas. Por que o diabo tem tanto acesso às vontades humanas? Porque o ser humano se deixa levar pela vulnerabilidade, pelas fraquezas, pela falta da comunhão com Deus, mas pela falta da estrutura da palavra. Porque se a palavra me diz uma coisa, eu tenho de ter essa única coisa dentro de mim e no meu pensamento. Deus fez isso. Então eu sei que Deus fez isso. Então eu creio que Deus fez isso. Então eu penso que Deus fez isso. Está dando para a gente entender uma panorâmica sobre tentações? Tem gente dormindo, hein? Vai perder o trem. Ele vai passar, você vai ficar na estação. Está sentado, vai ficar sentado. Agora, dormindo, nem escutou o barulho do trem. Está passando, hein? Estamos a caminho do céu. Alguém volta atrás? Você já fez aniversário este ano, no início do ano? Estamos aí, né? Aqui hoje é o último dia de março, né? Para televisão e gravação, obviamente. Alguém já fez aniversário este ano? Você pode voltar ao aniversário do ano passado? Volta lá. Então, o trem passa. Atenta para o que você está observando, porque isso aqui dá uma estrutura para a nossa vida tremenda. Mas não se preocupe, não basta armazenar esse conhecimento. Nós temos de estar na unção, avivados, buscando o Espírito Santo para estar na unção cada dia e no avivamento. Então vamos lá, versículo 13. Quem lê comigo 13? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O Espírito Santo não tentou Jesus, ele conduziu Jesus propositalmente para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Então vamos entender assim: Deus permite que o ser humano, que os seus filhos sejam o quê? Então vamos lá, vamos repetir isso? Deus permite que o ser humano seja tentado. Viu? Deus permite. Ele permite. Mas por que ele permite? Aí o versículo 14 explica. Vamos lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria.
Você só vai provar que você venceu aquela fraqueza que você tinha antes de conhecer Jesus, se você for tentado depois que conhecer Jesus. Ser tentado não é o pecado. O pecado é cair na tentação, é aceitá-la. Nós podemos usar aqui os inúmeros casos de tentações com os mesmos inúmeros casos de fraquezas. Então vamos lá. Qual foi a primeira? Entendemos isso aqui? Olha essa parte, isso aqui, esse pedacinho é importantíssimo para a compreensão da tentação de Jesus no deserto, para entendermos por que os cristãos são tentados. Por que nós somos tentados? Não é só o jovem, não é só o menino, não é só o moço, o senhor, o maduro, a mulher. Qualquer pessoa é tentada na sua fraqueza. Ali onde houver fraqueza, onde não houve um fortalecimento, onde não se pôs alicerces de Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.